Agora sim, Felipe Assis. Esse é o momento para brilhar. Vamos embora, né? Falar do jogo, né? Veja, por causa do momento que, né, assim, começar falando, acho que do que significa, do que significou essa vitória do Santa Cruz, né? Ela colocou o Santa Cruz diretamente na briga. Eu acho que se o Santa Cruz perde esse jogo, se o Santa Cruz sai derrotado dentro de casa para o Sampaio, acredito que ele estaria eliminado. Assim, a gente estaria dando o Santa Cruz como carta fora do baralho, né? Mas, né, os 3 pontinhos, a vitória, acho que elas colocaram o Santa Cruz na briga. O Santa Cruz está absolutamente na briga. A gente já falou, vocês já falaram sobre, em linhas gerais, sobre a classificação do Nordestão, mas eu vou falar especificamente sobre o Santa Cruz. O Santa Cruz é o 5º colocado, mas veja, a gente tem que fazer a ressalva que o Santa Cruz, dos 5 primeiros, é o único que tem 5 jogos, tá? Então, o Ceará, com 13 pontos, tem 6 jogos, o ABC, com 11 pontos, tem 6 jogos, o Sergipe, com 10 pontos, tem 6 jogos, o Náutico tem 10 pontos, ou seja, 2 pontos a mais que o Santa Cruz, mas também tem 2 jogos a mais. O Náutico tem 7 jogos. E o Santa Cruz tem 5 jogos com 8 pontos. Ou seja, o Santa Cruz tem 2 jogos a menos que o Náutico e 1 jogo a menos que os 3 primeiros. Então, em tese, se a gente não olhar tabela, se a gente não olhar próximos jogos, se a gente não olhar somente situação de classificação, o Santa Cruz está absolutamente na briga, tá? Qual é o problema do Santa Cruz? O problema do Santa Cruz é a tabela. O problema é que a gente tem que olhar para frente. E aí o Santa Cruz tem 3 pedreiras pela frente. Tem mais jogos para disputar, mas também são jogos difíceis. Porque o Santa Cruz vai jogar com o Ferroviário, fora de casa. Esse é um jogo dificílimo. E que é o tipo da coisa. Se perder do Ferroviário, é claro que ele não está fora, não está eliminado. Mas fica numa situação difícil por causa dos outros jogos que vêm em seguida, dos 2 jogos que vêm em seguida, né? Que aí o Santa Cruz vai jogar contra o Sport, fora de casa, Nélio do Retiro, jogo dificílimo, né? Pela temporada que o Sport tem fazendo. E aí o Santa Cruz encerra dentro de casa, ok, mas contra uma pedreira chamada Fortaleza, né? Então, acho que a classificação ou não do Santa Cruz, ela pode ser decidida nesse jogo contra o Ferroviário. Dependendo do que o Santa Cruz arrumar contra o Ferroviário, a classificação pode ser encaminhada ou ficar realmente muito difícil, né? Então é aquela situação. Olhando a tabela, olhando a classificação, tá bem. Tá certo? Não tá ruim, não, né? Mas a gente tem que fazer a ressalva que os jogos que estão por vir são muito difíceis, né? E aí a gente fala sobre o jogo, especificamente o jogo de hoje. E aí, rapaz, eu acreditei que milagres existem. Milagres existem. Porque o técnico do Santa Cruz, rapaz, Ranieri, ele finalmente entendeu, né? E eu achava que se ele fosse treinador do Santa Cruz durante 715 anos, ele não ia entender que aquele esquema que ele tanto insistia com 3 atacantes não era o ideal. Eu já tinha perdido as esperanças, né? Mas ele resolveu entender, ele resolveu aceitar que não estava rendendo aquele esquema. Então, ele mudou. Ele mudou e aí ele fez o que tanta gente pedia, ele fez o que eu cansei de pedir aqui, que era tirar um atacante e jogar no 4-4-2, né? Um 4-4-2 ali, que não é, um esquema muito antigo, que pode não ser nenhuma novidade, pode não trazer nenhuma inovação, pode não ser nada, sabe, do outro mundo em termos de esquema tático, mas acho que era um esquema melhor, mais adequado do que o que ele via insistindo, e o time sem ganhar, e o time sem render, e ele insistindo. Então, por que insistindo? Por qual motivo? Ninguém, absolutamente ninguém entendia por que ele insistia, mas ele insistia. Então ele se rendeu, e aí ele tirou o Maranhão, essa foi a grande mudança do Santa Cruz, ele tirou o Maranhão, um atacante, e aí ele colocou o Felipe G2 no meio de campo, né, junto com o Anderson Ceará. Era esse o time que eu queria ver jogando. Era essa mudança que faz 10 programas aqui que eu falo.
certo? Faz vários programas, faz vários dias, semanas que eu peço isso, que eu não entendo porque o Santa Cruz jogava com 3 atacantes. Enfim, e de fato, o Santa Cruz, apesar, veja só, o resultado foi muito importante, é um 3-1, foi importante, foi bom, o torcedor gostou, comemorou, coisa e tal, mas a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode fazer de conta que os problemas não aconteceram. Os problemas aconteceram, tá? Então, assim, sem euforia, sem, né, a gente não pode fazer de conta que está tudo bem, porque não está. Alguns problemas ainda aconteceram. Porém, a mudança que o técnico fez, né, a maneira como o Santa Cruz jogou um pouco mais leve, jogou um pouco mais solto. O Santa Cruz jogou, se não jogou um primor de futebol, jogou melhor do que vinha jogando, tá? Mais uma prova de que valia a pena a mudança, valia a pena tentar alguma coisa nova, valia a pena abrir mão do atacante, porque Maranhão não vinha rendendo, o esquema com 3 atacantes não vinha rendendo, então, de uma maneira geral, o Santa Cruz jogou melhor. Então, foi acertada a decisão, finalmente, né, professor? Demorou muito, né, professor? Não precisava ter demorado tanto? Não precisava, né? Mas, felizmente, ele se rendeu, né? Ele, enfim, fiquei com medo porque teve um jogo já, essa é a segunda vez que ele começa jogando no 4-4-2. Eu realmente não me recordo agora qual foi o jogo, mas teve um. Ele começou, né? O professor Raniel, desde o começo da temporada, que ele vinha insistindo na coisa de 3 atacantes. E em determinado momento, quando não começou a funcionar, foi questionado, coisa e tal. E aí ele abriu mão e jogou no 4-4-2. Mas, infelizmente, justamente desse jogo que ele abriu mão, o time não foi bem. E aí ele voltou para outro esquema com 3 atacantes. É como se fosse assim, só colocou, ele quis colocar para provar que ele estava certo. O que não é assim que é feito. Porque, porra, se você joga 10 vezes com um esquema tático, se o time joga 10 jogos, sabe, sem apresentar um bom futebol, aí você faz uma mudança no jogo seguinte, e aí você só dá uma oportunidade em um jogo, e aí você volta para o esquema que você errou durante 10 jogos. Então não é assim, né? Mas isso aconteceu. Isso aconteceu, já tinha acontecido, não recordo agora qual foi o jogo, mas não importa, se o que importa a informação que eu quero passar ele jogou várias vezes com 3 atacantes, insistiu, e aí na primeira vez que jogou com 4-4-2, o time não foi bem, aí ele voltou para o esquema anterior e passou mais 10 jogos, né? Então, pelo menos dessa vez o time jogou um pouquinho melhor, fez o resultado, conseguiu a vitória, passando muito susto. A gente vai, quando for falar dos destaques, eu falo um pouquinho mais, mas teve muito susto, né? Mas ganhou o jogo jogando um pouco melhor, então acredito que não há motivo para que ele não dê uma oportunidade para manter o time com 4-4-2. O problema, talvez, assim, o problema maior do Santa Cruz neste jogo é que um dos meias, que foi o Anderson Ceará, fez uma péssima partida. Então, enfim, o Santa Cruz poderia ter ido muito melhor se tivesse 2 meias muito bem. O Santa Cruz teve um meia muito bem, que foi o Felipe Gedós. O outro foi muito mal, né? Mas, assim, qual é a garantia, professor Raniel, que se ao invés de você jogar com 4-4-2, você botasse Gedós no banco, como você estava colocando, e botasse um atacante, botasse Maranhão e deixasse Anderson Ceará sozinho, o senhor acredita mesmo que Anderson Ceará ia jogar melhor, ia jogar mais, ele isolado? Ele não jogou nada. Anderson Ceará foi o pior em campo, já estou adiantando aqui. Agora ele foi o pior em campo, tendo alguém do lado dele para dialogar, foi o G2, e que foi bem. Então, será que o seu raciocínio está certo, professor? Será que se você tira, se você coloca um atacante, tira G2, coloca um atacante, o senhor acha que Anderson Ceará ia jogar mais? Não ia não, professor. Tá? Então, em linhas gerais, é isso, né? Estou rezando desde já, tá? Principalmente esse jogo aí contra o Sport, porque a pedreira que se apresenta parece que é grande, viu, Minhoca? Eu tenho uma pergunta para ti, porque assim,
A gente debate muito no futebol, assim, não só dos nossos clubes aqui do Nordeste, né? Acho que no Brasil inteiro, né? Se debate muito isso, calendário muito puxado, é jogo meio de semana e final de semana. E o Santa Cruz, com a classificação para a Copa do Nordeste, né, teve que ter um calendário muito mais pesado. E teve um momento que eu acho que a Federação Pernambucana errou muito ali, né? Teve um intervalo, acho que foi de 2 semanas, e o Santa Cruz jogou um jogo só, porque não se planejaram ali para alocar um outro jogo. Tanto que o Santa Cruz tem 2 jogos ainda devendo no campeonato estadual. E a minha pergunta está muito atrelada nessa sequência que virá agora pela frente, porque tem esse jogo contra o Ferroviário, aí tem o clássico contra o Sport pelo Campeonato Pernambucano, o jogo da Copa do Brasil, depois o jogo de novo contra o Sport, mas aí valendo pela Copa do Nordeste, e aí depois acredito que aí vai ter o foco ali, né, aí depois é logo Fortaleza, né? Termina esse jogo do Sport, que é dia 18, né, que foi marcado pela CBF, e aí já possivelmente deve ser dia 22, né, uma quarta-feira, que vai ser a última rodada da Copa do Nordeste. Em meio a um calendário puxado, assim, qual seria a tua estratégia de planejamento? Assim, obviamente, contra o Ferroviário, dá tudo que tem, né? Colocar o melhor time possível, porque talvez seja a melhor, talvez não, é a melhor possibilidade para o Santa Cruz brigar por essa vaga com o Náutico. Mas aí depois, você pensaria em segurar o time no Clássico Pernambucano para tentar alguma coisa na Copa do Brasil? Qual seria a tua estratégia em meio a tantos jogos importantes? Minhoca, eu vou te dizer uma coisa. Primeiro que você citou que o Santa Cruz passou 2 semanas sem jogar, e pior não é nada, que quando jogou, todo mundo pensou que o tempo, ganhou tempo para treinar, o time vai jogar. Jogou nada. Jogou nada. Né? Acho que foi contra o CRB, se eu não me engano. O Santa Cruz passou não sei quantos dias treinando e jogou contra o CRB, uma desgraça. Primeiro aí tempo, acho que foi o pior. E aí adiaram o jogo, né? Ia ter um jogo com menos de 48 horas. Ô, Felipe, eu queria aproveitar aqui para lhe dar os parabéns, porque você falou desgraça, como quase um baiano. Essa desgraça. Essa coisa assim que vem de dentro. O baiano fala muito, né? O baiano fala muito, é desgraça. Nada, ó, é que nem, sei lá, você dá uma topada. Porra, puta que pariu, cara. Desgraça! É um negócio que lava a alma, velho. Parabéns. E chega de boca cheia, né? Enche a boca para dizer desgraça, né? Desgraça! Mas desgraça é legal. Desgraça é legal, calma. O nome, assim, você chamar desgraça, isso aqui, esse puto da vida, alivia um pouquinho. Né? E aí, Mioca, deixa eu dizer, eu não tenho estratégia, assim, eu não sei o que fazer. Esse é o problema. O problema é que quando o Santa Cruz teve a pausa, né, não aproveitou. Quando o Santa Cruz teve tempo para trabalhar, quando o Santa Cruz teve uma folga, quando estava descansado, não aproveitou, apanhou. Sofreu a única derrota até então na temporada, que foi contra o CRB, que aconteceu justamente numa pausa dessa, na maior pausa que o Santa Cruz teve. Então o Santa Cruz jogou no lixo, rasgou assim, a oportunidade, jogou fora. E aí o que acontece agora? Vamos para a sequência do Santa Cruz. E aí você me fez uma pergunta e eu repasso a pergunta. Vamos lá. Dia 8, o Santa Cruz joga na quarta-feira, né, contra o Ferroviário, fora de casa pela Copa do Nordeste. Aí eu pergunto, o Santa Cruz tem outra opção que não seja, assim, jogar como uma partida decisiva? Porque como eu já tinha adiantado, para mim a classificação do Santa Cruz pode passar aqui. Se o Santa Cruz me arruma uma vitória fora de casa contra o Ferroviário, ele coloca a mão na classificação. E joga então, a pressão pro Náutico, né? Porque o Náutico vai enfrentar o Ferroviário na última rodada, mas o jogo é no Aflitos, né? Mas obriga o Náutico a vencer o jogo, por exemplo. E aí o Santa Cruz passa o Náutico. Veja bem, o Santa Cruz hoje está na quinta colocação. Se o Santa Cruz ganha esse jogo, passa o Náutico. Isso. Né? Então, para mim, se ganha no Ferroviário, fica muito perto da classificação, porque queira ou não queira, por mais que sejam dois compromissos, 2 jogos muito difíceis que restam, mas tem 2 ainda. Ainda tem 2. E se você ganha do Ferroviário e o Náutico não consegue ganhar do Ferroviário, então o Santa Cruz, pelo menos do Náutico, já passou. Isso. Então, eu não vejo condições de o Santa Cruz abrir mão desse jogo aqui. Vai ter que encarar esse jogo como uma decisão. Então, vamos lá.
Eu vou falar dos 3 próximos jogos, tá? Então, o primeiro a gente matou aqui, certo? Ferroviária é decisão. Sim. É jogo decisivo, tá? E aí, depois do Ferroviário, no sábado, o Santa Cruz pega o Sport pelo Campeonato Pernambucano. Aí eu pergunto, será que pode relaxar nesse jogo? Dá uma olhadinha na tabela, dá uma olhadinha na classificação. Será que pode relaxar? E aí eu respondo, não, não pode. Infelizmente, o Santa Cruz perdeu muitos pontos, né? De jogos muito fáceis. E se tivesse, sabe, arrumado, ao invés de 2 empates ali, um negócio de Maguari, de Afogados, não sei o quê, sabe, se tivesse feito ali 4 pontos a mais, você podia descartar esse aqui, só bota o time reserva aqui contra o Sport, sabe, porque a gente foca no Nordestão e foca no jogo seguinte, que é pela Copa do Brasil. Deixa eu interromper um pouquinho aí. Mas os resultados ajudaram de uma certa forma, né? O Central empatou com o Maguari, foi maravilhoso para o Santa Cruz, assim. Nenhum dos dois se desgarrou. Se era uma opção para o Santa Cruz para esse jogo, empata os dois, ninguém desgarra. Porque o Retrô já é um, né? E aí você precisa tentar secar. Agora, o Náutico é aliado, o próprio Retrô, a gente já falou aqui das outras vezes, é um aliado. Toda vez que enfrenta essas equipes ali do meio, que estão próximo ao Santa Cruz, todo mundo agora que está mais acima, né? O próprio Sport, quando enfrentar essas equipes, você tem que torcer a favor. Mas aí, obviamente, né? Se fosse aí eu não é que é poupar o time inteiro, certo? Não é que vou poupar o time inteiro contra o Sport. Mas esse é o jogo mais difícil do Campeonato Pernambucano, assim. Já era antes do campeonato começar e se comprova isso, né? Porque o Anderson Moreira no Sport, ele não alivia, ele pouco gira o elenco, né? Não sei se ele vai fazer isso para o próximo sábado. Veja, os resultados ajudaram, né? Porém, os resultados deram a oportunidade para o Santa Cruz fazer a parte dele. E aí o Santa Cruz precisa fazer a parte dele, porque se o Santa Cruz não fizer a parte dele, não adianta. Né? Então, não consigo ver chance do Santa Cruz aliviar para esse jogo aqui, não. Eu acho que vai ter que jogar, sabe, como um jogo decisivo, tanto quanto o jogo contra o Fortaleza, contra o Ferroviário, desculpe, né, o próximo jogo contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste, tá? O Santa Cruz, quando começou o ano, não acredito que o torcedor do Santa Cruz, de uma maneira geral, estava com grandes expectativas em relação à Copa do Nordeste, mas depois que você começa o campeonato e que você está vendo que a chance existe, você vai ter que se abraçar. O Bahia fez questão que o Santa Cruz ainda tivesse esse sonho, né? De uma certa maneira. Exatamente. Porque o Bahia assumiria esse lugar, né? Deixa eu só aproveitar aqui. Teve o Lelim, não sei exatamente dizer como é o nome dele, que perguntou aqui na Twitch, vocês vão falar do jogo do Ceará ainda? Volta a live em mais ou menos 1 hora, que é o ponto que Léo e Luca falaram do jogo do Ceará e do Fortaleza, né, do Clássico Rei. E tem também a análise que Thiago Minhoca fez da tabela de classificação, né, os próximos jogos, o que cada time precisa para se classificar na Copa do Nordeste. Então, a gente já está se encaminhando para o final, mas dizer que a gente cumpriu rigorosamente tudo que a gente queria entregar. Entregamos ainda mais, eu ouso dizer, porque ainda não acabamos. Felipe Assis. Olá, continua. Está de volta. Vamos embora. E aí, Minhoca falou uma coisa interessante, que, assim, eu não sei se o torcedor do Santa Cruz tem essa noção, ou assim, mesmo tendo a noção, mas cai na tentação, porque é muito comum, certo, você secar o seu grande rival, o seu maior adversário, seus maiores adversários, que aqui no caso do Santa Cruz eu estou falando, os grandes rivais, Sport e Náutico. Então, é natural você cair na tentação de secar o seu rival, mas deixa eu repetir o que Minhoca já disse aqui, não é uma tática legal não para o Santa Cruz, tá certo? Principalmente no caso do Sport, o Sport já foi classificado, então se o Sport ganhar o que ainda tem para disputar de Pernambucano, seria melhor para o Santa Cruz, tá? O Náutico é a mesma coisa, o Retrô a mesma coisa, então, enfim, a briga do Santa Cruz não é nem contra o Sport, nem contra o Náutico, contra o Retrô. É essa última vaga que está faltando aí, que a gente já disse aqui algumas vezes, que para o Santa Cruz garantir o calendário no próximo ano, em uma que a gente espera que não aconteça, mas em uma eventual não classificação, um eventual não acesso à Série C,
para garantir a presença na Série D do próximo ano, o Santa Cruz tem que ficar entre os 2 melhores times do Pernambucano, tirando Sport e Náutico. Tá? E isso não é na classificação geral do Pernambucano. A regra é na primeira fase. Tá? Então, tirando o Sport e tirando o Náutico, o Santa Cruz teria que ficar entre os 2 melhores times. Um é o Retrô. Então, falta uma vaga. Falta uma vaga, tá? Então, a briga do Santa Cruz não é contra o Sport, nem contra o Náutico, contra o Retrô. É contra o resto, tá? E aí eu acho, inclusive, que pelo fato de o Santa Cruz ainda precisar pontuar no Pernambucano, e outra coisa, a rivalidade, Minhoca, não permite. Sim. Jamais a rivalidade não permite fazer graça contra o Sport. Para quê? Para levar uma goleada. Não permite. O Santa Cruz vai ter que jogar contra o Sport com o seu melhor time, com o que tem de melhor. Né, e encarar como uma decisão. E o Fortaleza fez também. Isso hoje contra o Ceará, né? Tudo bem que Fortaleza tem muito mais dinheiro, tem elenco para fazer isso. O Santa Cruz não tem essa condição, né? Não dá para se dar o luxo de colocar jogadores assim, são jogadores de níveis bem diferentes, time titular para time reserva, e principalmente pelo que o Sport, né, tem de condição hoje. O Santa Cruz não tem a menor condição de fazer isso. O titular já é ruim. Imagine se você bota um misto. Pelo amor de Deus. Aí o atropelo é grande. E aí aproveitar, já que você vai entrar no terceiro jogo, né, que é o jogo da Copa do Brasil. Você acha que fisicamente o time está bem? Porque isso que você mencionou é a mesma situação, que é o próximo adversário do Santa Cruz. O Ferroviário atravessou. O Ferroviário começou a Copa do Nordeste avassalador. Venceu 3-0 o Ceará, empatou com o Bahia fora de casa, ainda está invicto, é bom lembrar, viu? O Santa Cruz vai enfrentar um Ferroviário que ainda não perdeu na Copa do Nordeste. Então, assim, o cenário que o Ferroviário atravessou no começo, Felipe, era todo jogo time titular, todo jogo time titular. Aí o time começou a cair de rendimento. E aí o Paulinho Kobayashi, treinador do Ferroviário, falou: se eu não girar esse elenco, pode comprometer. No jogo que ele venceu ontem o Campinense, o Ferroviário não tinha um o Ciel foi poupado, sequer viajou para Campina Grande, então ele teve que segurar alguns atletas. Por isso que eu ressalto muito essa pergunta do até quando você pode ir, porque na hora que eu quero ganhar tudo, né? Eu quero ganhar do esporte, eu quero me garantir, quero fazer uma classificação épica na Copa do Brasil, eu quero ganhar do Ferroviário. Também para isso acontecer, né? Quais são as prioridades? Que aí é onde você precisa ter um certo equilíbrio, principalmente para uma equipe da Série D, como é o caso do Santa Cruz, como é o caso do Ferroviário, mesmo que você consiga ter aquela, olha como está perto, mas aí você tem que talvez trabalhar essa questão da realidade, né? Porque a expectativa, obviamente, do torcedor é que você vá com tudo, força máxima, mas o jogo é fora, né, Felipe? O jogo da Copa do Brasil, né? O jogo é fora. O jogo é fora. E vou lhe dizer uma coisa. Você está perguntando assim, qual seria o ideal? O ideal era o Santa Cruz rodar o elenco, tá? Agora eu vou te dizer, eu não vejo, não consigo ver o Santa Cruz fazendo isso. Por quê? Não tem elenco. Entendi. Algumas peças do time titular já são fracas. Imagine você tirar, vamos supor, tá? Deixa eu vou fazer uma suposição aqui. Vamos poupar 3 jogadores titulares. Você poupa G2, você poupa Lucas Silva, poupa Pipico. Pronto. Acabou o time. Sabe? É uma mudança drástica. Eu estou falando de 3 jogadores. Imagina se a gente poupar meio time. Imagina se a gente pensar aqui em tirar 6 jogadores. Tá? Então, infelizmente, o Santa Cruz vai ter que arcar com essa consequência aí, com essa. Enfim, é um time limitado, né? E não tem o que fazer, porque não tem condições de rodar. Não tem. Quando substitui, quando muda uma peça, é porque tem que mudar. É porque está suspenso, é porque está contundido, mas não por opção de eu vou preservar pensando no outro jogo. Infelizmente, o Santa Cruz não tem banco, não tem estrutura para isso. E aí o terceiro jogo, que é já antecipando, que eu estava falando, mas já falou, é na terça-feira, da outra semana, Copa do Brasil contra o América Mineiro fora de casa. É outro jogo importantíssimo, é outra decisão. Né? E aí eu pergunto, o Santa Cruz pode abrir mão da Copa do Brasil? Será que pode abrir mão? Né? Vou dar um chute aqui, viu?
Eu acho que o Santa Cruz vai com o time titular, principal nos 3 jogos. Mas, se tiver que preservar um jogador ou outro, vai terminar sendo no jogo da Copa do Brasil, por incrível que pareça, tá? Porque a situação, o pernambucano é muito prioridade, isso já foi colocado há algum tempo atrás, até com uma prioridade acima da Copa do Nordeste, por causa disso que a gente acabou de falar, da necessidade de terminar bem a primeira fase. Então não vai ser poupado contra o Sport, logo no clássico contra o Sport, não vai ser poupado, né? Pelo fato de ter acabado de conseguir uma vitória agora na Copa do Nordeste, pelo fato de estar vislumbrando a classificação da Copa do Nordeste, não acredito que vai poupar absolutamente ninguém para o jogo contra o Ferroviário. E também tem mais uma coisa, né? Pernambucano foi reforçado, né? A importância. Os estaduais estão com a importância reforçada agora nessa gestão da CBF, então é até para uma manutenção de calendário, né? Quem estava lembrando isso agora. Copa do Brasil também, Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Santos a própria Copa hoje, do Nordeste. o Santos Desenhos hoje animados que está aqui dizendo isso, né? Lembrando isso também. A gente falou isso no caso do Bavi, mas vale também para o Santa Cruz. O Santos, por exemplo, lá no Campeonato Paulista, ele não passou de fase. Não tem como o Santos garantir, a não ser que aconteça. Eu nem sei como o Palmeiras teria que ir. Enfim, ou ele vai via Libertadores, ou ele ganha a Copa do Brasil, ou ele não. O Santos pode não disputar a Copa do Brasil do próximo ano, cara. Assim, o Santos, uma equipe que, puta, uma das maiores equipes do mundo, pô. Então, assim, é muito sério o que pode acontecer se você também não focar no estadual. Pois tem que focar. Eu espero que esteja sabendo disso, mas tá ciente sim. Então não vai preservar ninguém no jogo contra o Sport. Não acredito que vai preservar, por hipótese alguma, no jogo contra Ferroviário. Também não acho que vai poupar contra o América Mineiro, não, mas pelo que se desenha e também dependendo do resultado dos jogos aí, porque é o último dessa sequência. Mas acho que se for para poupar alguém, o Lucas Silva, que é um jogador que corre muito, que está cansado, coisa e tal, eu estou desconfiado que vai terminar sendo o jogo contra o América Mineiro, da Copa do Brasil. É isso. Aliás, deixa eu aproveitar, antes de entrar só nos detalhes, não sei se vocês viram, aconteceu uma coisa bem bizarra na marcação dos jogos dessa segunda fase da Copa do Brasil. Aqui no Campeonato Estadual, a TV local, né, que é a da Record, que é a afiliada TV Cidade, está marcado para o próximo dia 11, que é um sábado, Iguatu e Ceará. O jogo é 4 da tarde. Só que a CBF marcou Santos, que é exatamente o que a gente estava mencionando, e Iguatu, que é o adversário do Ceará no sábado, para quinta-feira, 9h30 da noite. E aí é onde é aquela questão de coisa de TV, né? A Sport TV quer transmitir o jogo 9h30 na quinta e a TV Cidade, que é aqui local, para esse jogo. Por que não passa o jogo para o domingo? Pois é, porque domingo já tem o jogo do Fortaleza. E, teoricamente, a TV quer transmitir esse jogo do sábado, porque é o horário dela, entendeu? E aí gerou uma confusão, entendeu? Porque, imagina, o Iguatu vai jogar em Santos, que é o litoral de São Paulo, para sair dali, para voltar para o Ceará, que não é na capital, para ir para o Iguatu, entendeu? Então, assim, muita maluquice, mas que, com essa eliminação do Santos, pode ser que eles mudem a data, né? Já que o Santos, até o começo vai ter Sul-Americana antes do começo da Série A. Pode ser que se prepare para isso. Então, são os absurdos que a gente vê também por conta de um calendário muito insano que a gente tem no futebol brasileiro. Vai lá, Ju. Não, é isso aí. Acho que a gente já poderia passar para as análises individuais, né, Felipe? Pódio do bem e do mal, se tiver mais alguma coisa para acrescentar. Vamos, pódio do bem e do mal, né? Vamos começar pelo melhor, vamos começar pelo pódio do mal, né? Eu vou colocar, rapaz, só, por incrível que pareça, vou só botar um jogador só, porque para mim destoou muito dos outros. É claro que você teve um Daniel Pereira muito lento, muito sem ritmo ali, mas assim, eu acho que para o que se espera dele, para o papel que ele pode ter dentro de campo, enfim, pelo papel pela importância dele dentro do esquema tático, por tudo, eu acho que o Anderson Ceará foi um jogador que hoje realmente destoou, ele não acertou absolutamente nada, inclusive me lascou, quanto mais ele fazia merda, mais eu ficava puto com ele, porque eu pensando assim, não me lasque não, porque eu passei aqui
Faz semanas que eu brigo aqui com o professor, chamo ele de teimoso, me arretei, me alterei aqui uma vez, que chama ele de teimoso, desgraçado, né, o técnico, né, porque insistindo com 3 atacantes. Aí quando ele tira um atacante e bota a porra do time no 4-4-2, aí um dos meias, que é até então titular, e não joga nada, resolve não jogar nada, né? Então, felizmente o outro deu conta do recado. Mas assim, Anderson Ceará, é o seguinte, companheiro, você é um cara que eu consigo olhar assim para você e eu acho que tem um futebol aí. Eu acho que tem alguma coisa para a gente tirar. Não acho que você é um jogador ruim, sabe, companheiro? Definitivamente. Não que você seja um craque, não, viu? Não se acha, não acha que você é um grande craque, não, porque não é não, viu, companheiro? Baixa a bola, né? Mas assim, acho que você tem alguma coisa a mostrar. Mas, assim, você tem um problema, velho, que você fica muito sonolento nos jogos, sabe? Tem certos jogos que você tá muito sonolento, você tá muito disperso, sabe? É como se o jogo tivesse numa rotação e você em outra. E quando isso acontece, você fica absolutamente por fora, você fica desconexo com a realidade. Então você não estava no jogo, você não jogou. Não diga, não abra a boca para dizer que você jogou, não. Você esteve em campo. Você andou, você fez raiva, você errou passe. Não é assim, jogar você não jogou, não, viu, companheiro? Não é assim, não assuma. Mas se não assuma não significa jogar, não, viu? Não jogou, não jogou nada. Foi um desses jogos, assim, que absolutamente, sabe, desconcentrado. E isso é muito perigoso, porque que por sua causa, Anderson Ceará, por sua causa, por causa de pelo menos 2 erros seus, o Santa Cruz deu 2 contra-ataques para o Sampaio Corrêa que poderia ter gerado 2 gols para o Sampaio Corrêa, por desatenção sua. Tá? Então, assim, você sabe, companheiro, você sabe que você foi o pior em campo, você sabe disso. Aliás, eu espero que saiba. Porque jogar ruim a gente aceita, mas assim, um cara jogar ruim e achar que jogou alguma coisa, aí é mais complicado, né? Então você, certo, companheiro? Você, Anderson Ceará, foi o pior em campo, na minha opinião, tá? Completamente desconexo, completamente apagado, completamente fora de ritmo, fora de foco, enfim. Você foi o pior em campo, viu? Agora jogue bola. Você só tá jogando ainda como titular porque não tem outro melhorzinho, senão já era banco, viu? Então, é ele. Posso ir por melhores? Vamos embora. Veja bem, eu vou lhe dizer uma coisa. O futebol, ele pode ser, de certo modo, ingrato, né? Porque quando você não assiste, se você não escutou, não assistiu o jogo, e você vê que o Santa Cruz jogou contra o Sampaio Corrêa e ganhou por 3-1 com 2 gols de Felipe Gedóis, evidentemente você cai na tentação de dizer que ele desequilibrou, que ele costurou essa vitória do Santa Cruz. E, de certo modo, foi. Inclusive, claro está no título, né, da matéria do NE. Pois é, exatamente. Mas veja, é claro, eu não estou negando isso. É claro que ele jogou muito, é claro que Gedó jogou muito, é claro que ele é um dos destaques, é um dos meus 2 destaques. Não é brincadeira, não é por acaso. Mas, assim, a injustiça não é com ele, a injustiça é com o goleiro, a injustiça é com o Michael, porque Michael pegou muito, né? Então, assim, assim, não ser lembrado, Michael, enfim, eu coloco os dois no mesmo patamar, mas faço uma observação. Os gols do Santa Cruz, eles aconteceram no intervalo curto de tempo, assim, de jogo, né? E que foram. Eles praticamente, quando o Santa Cruz faz 2-0, ele praticamente determina a vitória. Por quê? Foi um primeiro tempo encardido, foi um primeiro tempo, sabe, meio complicadinho, que caminhava para ser um 0-0. E aí G2 bota o Santa Cruz na frente, já com os 42 minutos do primeiro tempo, já na reta final do primeiro tempo, né? Então desafogou. E aí, no início do segundo tempo, né, claro, houve um intervalo, 15 minutos de intervalo, mas assim, de bola rolando, foi o finalzinho do primeiro tempo, comecinho do segundo, foi muito
muito pouca diferença de um para o outro. Quando o Santa Cruz faz o 2-0, outra vez com o G2, né, ali a impressão que você tinha é que a vitória já estava encaminhada ali. Então é claro que G2 foi muito decisivo, é claro que ele foi um dos melhores em campo, mas eu coloco o Michael no mesmo patamar de Felipe G2. Para mim, os dois foram os dois melhores. E a observação que eu faço é a seguinte: o gol de G2, o primeiro, foi aos 42 minutos do primeiro tempo. Mas antes de G2 fazer 1-0, Michael fez 3 excelentes defesas. O Sampaio chegou 3 vezes, sabe, com chance real de abrir o placar, e não abriu por causa de 3 boas intervenções de Michael, que a essa altura do campeonato já está consolidado como o novo goleiro titular do Santa Cruz, que vinha sendo Geazi, né? Então o Michael agora, acho que roubou, assim, a titularidade é minha, né? Então, eu acho que o Michael teve um papel importantíssimo também nessa vitória do Santa Cruz. Quando foram 3 boas defesas, quando o jogo ainda estava 0-0, quando o jogo está 2-0 já o Santa Cruz, ele fez 2 grandes defesas também, né, impedindo ali ou retardando o Sampaio de tentar buscar uma reação, retardando porque o Sampaio chegou a fazer 2-1, depois o Santa Cruz faz o terceiro, né? Então acho que com o show de G2 sim, mas também com uma grande participação do goleiro Michael, tá? Destaco os dois como os 2 grandes nomes do Santa Cruz na partida.